O povo de Israel vivia um tempo difícil. Eles haviam se afastado de Deus e por isso estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Esses inimigos invadiam as plantações, destruíam os alimentos e roubavam tudo o que podiam. Israel se escondia em cavernas, tentando sobreviver. Era um tempo de medo, escassez e vergonha. Depois de 7 anos de sofrimento, o povo clamou a Deus por socorro. E, como sempre, Deus ouviu. Ele enviou um profeta para lembrar aos israelitas que tinham se afastado do Senhor. Mas mesmo assim Deus teve compaixão. Ele decidiu levantar um libertador, alguém simples, humilde, mas disposto a obedecer. E assim, Deus escolheu Gideão, um homem comum, de uma família insignificante, escondido, malhando trigo num lagar. E foi ali, naquele lugar improvável, que a história começou a mudar. Gideão estava trabalhando escondido, malhando trigo num lagar, com medo dos midianitas. De repente, o anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Gideão se assustou. "Poderoso guerreiro? Eu? Como o Senhor está conosco se tudo vai mal? Onde estão os milagres que ouvimos dos nossos pais?" Mas o Senhor olhou para Gideão com propósito e disse: "Vá com a força que você tem e liberte Israel. Eu estou com você." Mesmo assim, Gideão se sentia inseguro. Ele respondeu: "Mas eu sou o menor da minha casa, e minha família é a mais pobre da tribo de Manassés." Deus então reafirmou: "Eu estarei com você. Você vencerá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem." Era o início de um grande chamado, nascido da fraqueza e moldado pela fé. Mesmo ouvindo a voz de Deus, Gideão ainda estava com dúvidas. Ele queria ter certeza de que era o Senhor quem o estava chamando. Então pediu um sinal. Colocou uma lã de ovelha no chão e disse: "Se o orvalho molhar apenas a lã e o chão ao redor estiver seco, saberei que me escolheste para libertar Israel." Na manhã seguinte, a lã estava encharcada e o chão seco. Mas Gideão ainda hesitava. Pediu mais uma prova. Dessa vez, que a lã fique seca e o chão molhado. E Deus, com paciência, confirmou o sinal. A lã amanheceu seca e o chão todo coberto de orvalho. Gideão entendeu. Deus realmente o havia escolhido. Era hora de se preparar para a batalha, mas a vitória não viria com força humana, e sim com a mão do Senhor. Gideão reuniu seu exército. 32.000 homens estavam prontos para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse algo surpreendente: "São muitos soldados. Se vencerem assim, Israel vai se orgulhar e dizer que foi pela própria força." Então Deus mandou Gideão dizer ao povo: quem estiver com medo pode ir embora. 22.000 foram embora naquele dia. Restaram 10.000. Mas Deus ainda achava muito. Mandou os homens beberem água do riacho. Aqueles que lambessem a água com a mão seriam escolhidos. Somente 300 fizeram isso. E Deus disse: "Com esses 300 homens eu libertarei Israel." Gideão obedeceu. Era uma estratégia que desafiava a lógica humana. Mas Gideão sabia que, com Deus, poucos são muitos. Era hora de confiar. Naquela mesma noite, o Senhor falou com Gideão: "Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Mas, se você ainda tem medo, desça até lá com seu servo Purá e escute o que estão dizendo." Gideão foi. Ao se aproximar do acampamento inimigo, ouviu 2 soldados conversando. Um deles disse: "Tive um sonho. Um pão de cevada rolava pelo acampamento e derrubava tudo. Deve ser a espada de Gideão. Deus entregou o exército midianita nas mãos dele." Gideão caiu de joelhos e adorou a Deus. A confirmação era clara. O medo foi embora. Ele voltou para o acampamento e disse aos seus 300 homens: "Levantem-se! O Senhor entregou os midianitas em nossas mãos." Com coragem renovada,
Gideão se preparou para a batalha, não com espadas, mas com fé. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos. A arma de cada soldado era incomum: uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha escondida dentro do jarro. Ele explicou a estratégia. Quando eu tocar a trombeta, vocês também toquem. Quebrem os jarros, levantem as tochas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Era uma tática estranha aos olhos humanos, mas dirigida por Deus. Na calada da noite, os homens se posicionaram ao redor do acampamento inimigo. Quando tudo estava em silêncio, Gideão deu o sinal. Os 300 quebraram os jarros ao mesmo tempo. As tochas brilharam, as trombetas soaram e o grito ecoou na escuridão: pelo Senhor e por Gideão! O acampamento dos midianitas entrou em pânico. Deus causou confusão e os inimigos começaram a lutar entre si. A vitória estava começando, sem que uma espada israelita fosse levantada. A confusão entre os midianitas foi tão grande que eles começaram a atacar uns aos outros. O medo tomou conta do acampamento e muitos fugiram desesperados. Gideão e seus 300 continuaram firmes. Sem precisar de espadas ou de grandes forças, estavam vencendo pela mão do Senhor. A notícia se espalhou rapidamente, e outras tribos de Israel, como Efraim, se juntaram à batalha perseguindo os inimigos que fugiam em direção ao rio Jordão. Gideão também chamou os homens de Naftali, Asser e Manassés para ajudar na perseguição final. Eles capturaram os líderes midianitas Oreb e Zeeb e os derrotaram. Aquela batalha não foi vencida por estratégia militar nem por força numérica. Foi vencida pela obediência, pela fé e pelo poder de Deus. Israel viu com seus próprios olhos que Deus é quem salva, mesmo com um pequeno exército.